Olá, boa noite. Eu sou a professora Nívia, estudiosa de autoeducação, produzindo aí materiais para todas as fases acadêmicas, né. Então hoje nós vamos falar sobre o livro, né, que é o livro de trilha de autoeducação na educação infantil. Nós já falamos sobre a trilha fonética, né, que nós estamos falando referente ainda à fase de mão dadas, que é a primeira fase de autoeducação que corresponde a educação infantil ao ensino fundamental 1, tá? Então, para cada fase acadêmica, nós estamos produzindo livros e materiais para que sejam implementados, né, na sala de aula, nas escolas, nas creches, para as famílias adotar também material, a trilha, né, de autoeducação nas suas casas também, tá? Então, hoje nós vamos falar, então, da educação infantil, certo? Então, esse livro já está à venda, tá? E nós vamos, então, de modo bem geral, fazer uma apresentação, porque para este livro, para orientar as escolas, os professores e os pais das famílias, também eu vou estar fazendo um curso, tá? Um curso para que se familiarize, né, com esses materiais de autoeducação que, com certeza, pessoal, só um probleminha aqui, técnico, que, assim, com absoluta certeza, né, no Brasil, não há nada semelhante, tá, com esses materiais de autoeducação, já iniciando na educação infantil, para que a criança comece a a caminhar já na autoeducação, já na educação infantil. Então ela vai, né, de mão dada, soltando as mãos e até caminhando com as próprias pernas quando ela está lá no ensino médio, na graduação, né, e na pós-graduação, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, né. Então, assim, vamos falar no aspecto geral da educação infantil, né. Então a educação infantil é a fase em que a criança inicia os seus primeiros passos na sua vida intelectual, né? Ela vai começar a criar, então, o seu horizonte intelectual, tá? Então essa é uma fase riquíssima, né, da fase acadêmica, porque a criança aprende muito rápido, ela está muito curiosa, então, assim, a curiosidade, as perguntas, a vontade de aprender aqui, ela é, de modo geral, natural da criança, tá? Então, assim, aqui a criança ela tem um entusiasmo para aprender, certo? Então, aqui, falando agora um pouco do cérebro, né, da criança nessa idade da educação infantil, é a fase em que a criança está criando uma base, tá? Uma base cognitiva. Quando eu falo cognitiva, eu estou falando de conhecimento, tá? Então, assim, onde as funções, né, neurocerebrais, memória, né, começando a fazer conexões lógicas, relacionando uma coisa com a outra, então que ela está criando uma base de conhecimento, tá? Se a gente fosse fazer uma comparação com uma casa, nós poderíamos dizer que é a parte do fundamento da casa, tá? Onde você coloca aqueles fundamentos, aqueles pilares, né, debaixo da terra, que fica lá, e depois vem então a parte do piso, né? Então nós estamos aqui trabalhando nesse aspecto, tá? Vamos começar a construir então esse horizonte intelectual da criança, tomando como uma base, tá? Então, assim, a trilha de autoeducação, tá, nesse livro, ela vai trazer recursos para o professor, né, para a escola, para a creche, para a família, em dois grandes, como é que eu vou dizer, momentos, tá? Um que é o ordenamento do ser e o outro que é o ordenamento do conhecer, tá? Então, assim, como a criança está muito curiosa, ela se distrai até facilmente com muitos estímulos, né, que tem sempre ao redor dela, independente se ela está na escola ou se ela está em casa, enfim. Então, assim, a escola, a trilha de autoeducação,
vai fazendo, então, a criança caminhar, trilhar, né, nessa construção do horizonte intelectual de uma forma ordenada. Então, ela começa ordenando o ser dela, onde ela começa a ter um ambiente mais estruturado, organizado, né, já com os horários fixos, para ir para a escola ou para estudar, né, então, assim, ela começa a ordenar o ser dela, conforme também esse ambiente em torno dela vai se ordenando, vai se organizando, para que essa criança vá conseguindo, então, ordenar, né, o conhecer, que são os temas de estudo, tá? Então, assim, os números, as letras, as cores, as formas, a coordenação motora fina, ampliar o vocabulário, os bebês também, né? Então, assim, o momento de rastejar, trabalhar os chocalho, fazer barulhinhos, né? Para a criança ouvir, para a criança enxergar. Então, assim, todos esses recursos, você vê que nessa fase é muito fácil de entender isso, né? Que o ser, quando eu falo ser, é a criança, é a personalidade, a alma, o espírito, a consciência, como queira dar o nome, tá? Mas estou da criança, da pessoa criança. Então, assim, é muito fácil a gente perceber isso, de como esse ser, tanto psicológico, emocional e físico, está junto com esse ordenamento do conhecer, da aprendizagem, dos conhecimentos, dos estímulos para que ela aprenda. Então, aqui é muito fácil perceber como isso está junto. Aqui seria muito difícil falar que essas coisas estão separadas, né? Elas não estão. Jamais lá para os outros passos, né? Soltando a mão, caminhando com as próprias pernas, a gente tem que fazer um chamado, né? Olha, você está fazendo uma faculdade, por exemplo, um ensino médio, não é só para ter um acessório, um diploma, né? Parece, parece que a educação, né, formal, as escolas, elas mesmas vão produzindo essa separação do ser, da pessoa, da criança, do conhecer, dos conteúdos de aprendizagem, né? Parece que ela vai deixando isso bem separado. Aí, quando chega lá no curso superior, parece que é impossível de conectar e juntar isso de novo, tá? E não poderia acontecer isso, tá? Então, isso tem que caminhar, as crianças e os jovens e os adultos, eles têm que estar isso sempre juntos, né? Então, não tem como, né? Você ordenar só o que você vai aprender, por exemplo, os conteúdos, a aprendizagem, método de estudo, organizar o horário, o ambiente, a luz, o ritmo, comer, dormir, né? Então, assim, não são, não dá para ter isso, essas coisas assim tão separadas, tá? Então a gente vai ver que, então esse recurso dos professores, eles vão ter esses dois aspectos. Aqui no ordenamento do ser tem uns recursos muito legais, tá? Para os professores. Aqui e para os pais. Aqui vai ter vários questionários, vários, tá? Para você conhecer a criança, né? Vai ter assim umas tabelas para você acompanhar o desenvolvimento do bebê, da criança, né? Na sua autonomia, na questão se ela está aprendendo, se ela está se desenvolvendo, escutando, enfim, caminhando, né? Então, assim, o pai tem uma tabela ali bem interessante e tem também esses questionários, tá? Que quando a criança for um pouquinho já ali com 3, 4, 5 anos, o pai vai começar a ter aqui ferramentas para saber como observar a criança, como fazer esses registros, tá? Então, tem, assim, aqui uma série de questionários para os pais, para os professores e para a escola, de registro do comportamento da criança, da parte emocional, da parte motora da criança, né? Desse desenvolvimento dela, tá? Comportamento, quando eu falo comportamento, comportamento é tudo, são os comportamentos externos é aquilo que a gente consegue ver, né? Por exemplo, os movimentos físicos, tudo que é externo, tá? Tudo que a gente consegue olhar. Se a criança está emburrada, se ela está feliz, né? Então, ela manifesta por comportamento, a gente vê. Ela não precisa falar, contar que ela está feliz. O comportamento denuncia isso, fala, né?
E os comportamentos internos, que são aqueles que a gente não consegue ver, que são os privados, né? São aqueles que ocorrem dentro de nós, que são o quê? Os pensamentos, são as emoções, a imaginação, criatividade, como o cérebro aprende, tá? Então, todas essas coisas, elas ocorrem de modo privado, não é público. Então, por exemplo, agora aqui, vou parar, vamos fazer um exercício aqui. Eu vou parar. Aqui, ó. Agora eu estou fazendo comportamento, todo mundo está vendo, está mexendo a mão, está abrindo a boca, bota a cabeça para lá, coloca a cabeça para cá, né? Aí vocês ficam aí tentando analisar esse comportamento. Mas veja agora se eu paro, tá? Então, que no meu mundo privado, tá? Pode chamar de consciência, pensamento, imaginação, sentimentos, emoções. Então, assim, não é público, tá? Então, assim, se a gente for brincar aqui, o que que eu estou pensando? Aquela brincadeira, né? Adivinha o que eu estou pensando? Acho que ninguém acerta. O que que eu estou sentindo agora? Acho que ninguém acerta. Por quê? Porque está acontecendo tudo isso de modo privado. Tá? Então, assim, para que o pai vá tendo mais acesso a esse mundo privado da criança, além desse aspecto comportamental externo, que o pai, a mãe, o professor consegue ver, né? E essas ferramentas, tá? Que esses recursos vão facilitar, tá? Que a gente tenha mais acesso a esse mundo privado, a esse mundo interno, que são os pensamentos, as emoções, né? O que está passando lá dentro, tá? Então, fazer isso com as perguntas, com desenho, enfim, tá? Essas ferramentas são bem interessantes. E aqui, então, né, nós temos aqui outro, então, que é do conhecer. Essa parte conhecer aqui é que aonde entra as trilhas pedagógicas, trilhas curriculares, né, que nós vamos falar um pouquinho aqui para frente, que são os conteúdos, como a gente, são os temas os temas daquilo que a gente vai ensinar para a criança e como a gente vai ensinar. Então, aqui esse programa de autoeducação, tá? A gente vai falar né? Envolve a escola ou a casa, né? Onde a criança mora, a creche, né? Envolve professor, envolve o aluno, envolve a família, né? O ambiente de autoeducação tem uma estruturação mais específica. O livro aqui também, isso está no livro, tá? São tópicos do livro. Vai falar aqui também da era digital na educação infantil, como estão essas tecnologias, né, na educação infantil. A questão da alfabetização na educação infantil, se deve alfabetizar, se não deve. Então, o livro lá traz todos esses aspectos, traz a psicologia infantil, né, também da educação infantil, tá? Então, assim, para você implementar um programa de autoeducação, você vai ter que percorrer por todos esses tópicos aqui, tá? E lá no livro tem todos esses tópicos aqui que eu acabei de mencionar. Hoje é uma apresentação geral, depois nós vamos ter um curso, né, mais aprofundado para falar de cada tópico desse, tá? Então, as trilhas, né? Então, aqui nós temos a TP e a TC. TP são as trilhas pedagógicas e TC é a trilha curricular. A trilha pedagógica aqui na educação infantil, ela é praticamente diretiva, tá? Isto é, na educação infantil, o professor, o pai, a mãe, as pessoas envolvidas, né, com a criança, aqui é diretivo e explícito, tá? A criança tem que ser ensinada. As perguntas precisam ser respondidas. A instrução aqui, ela é diretiva, tá? É uma instrução de ensino. Porque, vamos supor, eu vou só... O objetivo de hoje não é o curso, né? É só apresentar o livro. Mas vamos supor que a criança faça uma pergunta. Tá? Ela tem uma curiosidade. E se a gente ficar só no interesse da criança, a gente nem vai responder a pergunta, tá? Porque o interesse dela é fazer a pergunta. Agora, quem vai responder a pergunta? É um professor, é um adulto, é um pai, uma mãe, enfim.
tá? Então, quando a gente começa a responder essas perguntas, ou dar um livro, por exemplo, para a criança se aprofundar, para ela ver umas imagens, a gente então aproveita, compra um livro específico daquela pergunta, né, para que a criança tenha um conhecimento maior. Ou nós abrimos um projeto sobre aquela pergunta na sala de aula, né, de uma curiosidade. Você perceba que a pergunta tá centrada na criança, é a curiosidade da criança, tá? Se a gente trabalhar com a educação centrada na criança, a gente para na pergunta e não responde. Porque tudo que vem depois é instrução, é uma pedagogia diretiva. Você tá selecionando materiais para responder essa pergunta, você criou um projeto, né, para que se estude mais um tempo, tá, sobre esse tema que a criança trouxe. Você pode mostrar um filme, um desenho, tá? Aqui você está fazendo pedagogia diretiva. Aqui você está usando a trilha pedagógica diretiva. Isso tem que ficar muito claro. Isso tem gerado muita confusão na educação das crianças, principalmente nas creches e nas escolas públicas, tá? Porque eles colocam lá, o pai vai conhecer a escola, né? A creche. Olha, aqui nós trabalhamos com o ensino, o centro é a criança. É muito bonito, né? O pai ouvir isso, porque ele sai bem contente, né? Nossa, aqui. Então, o meu filho é o centro. Todo pai deseja isso, né? Que o filho seja o centro, né? De tudo. Chega lá, a escola diz sim, aqui nós trabalhamos com a educação centrada na criança, tá? Mas o que significa isso, né? Então, assim, isso tem que ficar muito claro, gente. Isso tem trazido muita confusão, tá? E eu tenho certeza absoluta que os professores de educação infantil, coordenadores de educação infantil, donos de creches, públicas ou não, famílias, tá vindo essa questão agora para vocês, tá? Tá, é centrado na criança. A criança faz a pergunta, então eu não respondo? É essa a questão. Nós vamos ver isso no curso, tá? A partir do momento que você começa a responder, a orientar com material, a ensinar, a montar projeto, estruturar um caminho, uma trilha de aprendizagem em cima desse tema a partir de um método, para que ela aprenda e tenha a resposta mais completa possível, você está usando a pedagogia diretiva, sim. Tá? Choca, né? Mas é assim, gente, tá? Não tem essa. Então, assim, isso vai ficar bastante claro depois lá no curso, tá? E no livro também eu deixo bastante claro isso, sobre essas trilhas pedagógicas diretiva, semidiretiva e autodiretiva. Quando que você, por exemplo, assim, a trilha autodiretiva é quando o professor abre para as crianças fazer pergunta, para elas explorarem o ambiente sozinha. Sabe aquele momento livre? Esse momento é a trilha pedagógica autodiretiva, a criança se autodirigindo. Ela escolhe os brinquedos, ela escolhe a história, ela escolhe o livrinho, ela escolhe a roupa, ela escolhe o brinquedo, ela faz pergunta. Tudo isso aqui é uma pedagogia autodiretiva, onde a criança realmente está no centro. Mas as salas de aula e a educação nessa fase não pode ficar só nisso, nas perguntas e sempre vai ter um encaminhamento, tá? Então, a semidiretiva aqui, entrando um pouquinho nessas trilhas pedagógicas, é aquela em que a criança escolhe um livrinho e o professor toma esse livrinho e conta a história e trabalha várias coisas em cima desse livrinho. Desenho, dobradura, palavras, uma série de coisas de matemática, né? As formas, as cores, a textura, o som. Então, aqui o professor aproveitou a curiosidade da criança, que era lá autodiretiva, ela estava explorando sozinha, ela estava sendo centro, né? E aí o professor toma aquilo ali e começa a dirigir. Então, é semi-diretivo aqui, tá? Entende isso? E a diretiva é quando o professor faz o seu plano, tá? Ele seleciona o tema, ele prepara como ele vai ensinar aquilo, né? Ele escolhe os materiais,
Ele cria todo o cenário para a criança aprender. Então, o professor fez o planejamento. Então, qual é o certo, professora Nívia? Os três. A criança e o professor, a escola e a família vão estar sempre nessas três trilhas pedagógicas. Do interesse da criança, aí o adulto dá um direcionamento diretivo às curiosidades, às escolhas da criança, mais planejado, e aquele que é totalmente planejado porque a criança precisa aprender, tá? Por exemplo, letras. Por exemplo, as letras do seu nome. A criança precisa aprender. Ela não vai escolher, né? Chegar um dia e dizer, professor, eu quero aprender, né? Então, assim, então todas estão certas. O que cabe aqui é saber como a gente lida com essas trilhas pedagógicas de autoeducação. Tá? Isso vai ficar muito claro no curso. Eu estou adiantando aqui, fazendo um adiantamento gratuito. As trilhas curriculares aqui são os temas de estudo. Isso é o tema, né? Tipo assim, hoje eu quero que o meu bebê aprenda a escutar vários sons diferentes, vamos supor, tá? Palma, tipo, uma, duas, três, ritmo. Eu quero agora que a minha criança de 3 anos, né, aprenda uma atividade para ter mais autonomia. Então, aqui, geralmente, aqui as trilhas curriculares, ela vai acompanhar essa trilha pedagógica aqui, tá? Ela está alinhada, porque momentos que o professor vai dirigir, vai criar os temas estruturados, a criança, por exemplo, de até 1 ano, tem que aprender isso, isso, isso. De 3 a 4, isso, isso. De 4 a 5, isso, isso. Então, tem aqui uma trilha, né? Tem os temas de estudo estruturado do que a criança vai aprendendo, tem que aprender. E tem aqueles temas que são de escolhas da criança, tá? Que vem da necessidade, da curiosidade natural da criança, que também tem que ser colocado nessa trilha de autoeducação curricular, nessa trilha curricular de autoeducação, tá? E aquele, então, que é mediado, né? A criança escolhe, o professor amplia o tema, desdobra o tema da criança, ela trouxe uma formiga, vamos supor, né? Professora, tem uma formiga. A professora pega aquela formiga, começa a trabalhar a questão daquela formiga. Então, aqui a professora ela vai começar a criar temas em cima do interesse da criança. Então, ela começa a fazer um planejamento aqui, né? Ela começa a criar outros temas, a casa da formiga, se formiga dorme, se formiga come, se existem formigas diferentes daquela que a criança trouxe. Então, você vê, a professora aqui, ela vai colocando temas em cima de um tema que gerou da criança, tá? Então, aqui também, então, tanto essas trilhas pedagógicas como a trilha curricular, ela tem que ser trabalhada rapidamente, tem que ser uma coisa automática, tá? Então, tem que ter esses conteúdos aqui bem claros para o pai, para a mãe, para a criança também e para o professor, tá? Principalmente para a escola, tá? A escola nunca pode responder que a criança é o centro da aprendizagem, né? Então, fica uma coisa assim meio vaga para todo mundo, até para o próprio professor, quando fala isso, tá, gente? Eu sei porque eu sou macaca velha, eu trabalhei quase 10 anos com educação infantil, né? E a gente cai nesses truques, nessas armadilhas, né? Teórica, que a gente nem sabe direito o que está falando, tá? A verdade é essa. A verdade é dura e crua, mas é isso daí, né? Pode dizer o quê? Mas a gente está aqui para estudar, para aprender correto as coisas, tá? Então, assim, depois, né, a gente vai lá, toda atividade, né, desde os bebês, né, a gente já está falando aqui, até ali 6 anos, sempre que tem um momento de aprendizagem diretivo, ou semidiretiva, autodiretiva, a gente vai ter aqui umas ferramentas para avaliar. Tipo assim, eu programei, por exemplo, que a criança perceba o ritmo das palmas, né? Ou que a criança aprenda as cores, as formas, ou que a criança desenvolva psicomotricidade, visomotora, auditiva, né? Com todos esses materiais aí multissensoriais, enfim. Então, aqui a gente vai ver como essa criança está antes, então tem as ferramentas de diagnósticos, né?
como que a criança está lidando com todos esses materiais, com essas informações, com esses conhecimentos durante, e no final como que ela chega, né, como é que a gente avalia. Aqui eu vou adiantar também uma dica do livro, tá, que é o seguinte, presta atenção aí. A criança que, como ela está na fase, né, 1, acadêmica, de mão dadas, a criança que só vai, ela só vai trabalhar aqui de uma forma sozinha, num conteúdo mais inteiro, quando ela tiver, por exemplo, de alguma certa forma, tendo um momento para ela expressar o que ela aprendeu. Vamos supor assim, hoje nós aprendemos a cor verde, né? Então a gente observou a natureza, as árvores que são verdes, quem tem olho verde, quem tem roupa verde, quem tem sapato verde, quais são os objetos verdes que tem perto, aquela cor, tudo isso, né? E aí trabalhou tudo isso, pintou imagens verdes, viu filme verde, né? Aquela coisa. Aí vamos ver se a criança então consolidou essa aprendizagem, se ela identifica a cor verde, se ela sabe nomear a cor verde, tá? Então, assim, nesse momento, vamos então, aí para você, a criança não sabe, né, que ela está sendo avaliada. Você não vai dizer isso para a criança, pessoal, vamos avaliar quem aprendeu a cor verde. Não é assim, né? Então, num momento que você programou uma atividade, você programou já com a intenção para saber se as crianças aprenderam a cor verde, tá? Você sabe disso, a criança não. Então, aí, por exemplo, você dá folhas com várias figuras geométricas com cores diferentes, verde, amarelo, azul, roxo, tá? Mas a criança tem que identificar ali qual é a cor verde. Então, você entrega essas folhas para a criança, como fosse uma atividade, né, assim. Mas aqui agora, neste momento, é o único momento que a criança vai fazer uma atividade totalmente individual para demonstrar que ela sabe, tá? Então, no momento, sempre dessas avaliações, aqui o professor dá uma soltadinha de mão, tá? Por exemplo, aí, deixa eu ver, vamos pôr a atividade avaliativa final circule a figura que está com a cor verde. Então, cada criança tem a sua folha com as figuras com cores diferentes, ela tem um lápis para contornar, e você está pedindo isso para a criança. E você não vai interferir, você não vai ensinar aqui, você vai sair um pouco e as crianças vão demonstrar que elas sabem. Então, assim, então, nessa fase aqui, nesses momentos avaliativos, para ver se a criança consolidou a aprendizagem, é que você vai permitir que ela faça as atividades completas de uma forma sozinha, né? Sem estar, por exemplo, com aquele nosso objetivo inicial, que é criar essa base, começar a criar a base do horizonte intelectual da criança, tá? Porque aqui, gente, o professor ensina, tá? Ele ensina. Então, assim, então, o momento que ele se afasta, que ele não está ensinando, é esse momento que eu acabei de dar esse exemplo, que são os momentos avaliativos. Tá? Vai dizer assim, professor, mas a nossa pedagogia moderna não pode mais falar que o professor ensina, não pode falar em pedagogia diretiva, porque isso soa como a educação tradicional, né? Aí, gente, eu vou olhar bem sério para vocês, tá? E eu vou dizer assim, se a escola, se a educação brasileira, tá? Coloca a criança como centro de aprendizagem, não pode ter pedagogia diretiva, não pode ter semidiretiva, é só autodiretiva, então tudo que a criança buscar como interesse, todas as perguntas que ela fizer, você não pode seguir adiante, você não pode trilhar com a criança adiante nisso aí, tá? Professor, mas não tem a ver assim, porque
E sempre que você vai responder uma pergunta e ajudar a criança, você já estruturou, você já está dando, você está na pedagogia diretiva, sim, tá? Você caiu na pedagogia diretiva, mesmo que a pergunta venha da criança, tá? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, tá, gente? Então, esses são uns truques que confundem a educação, confundem os professores, confundem os pais, confundem as famílias. E esse livro, assim, eu trabalho bem nisso para deixar bem claro, tá? Bem, já para os professores, para as escolas, e depois, junto com as famílias, com as comunidades, saber explicar isso, porque eles não sabem, tá? Ah, que é tudo do interesse da criança. Aí você entra lá, tem os projetos, tem alguns trabalhos planejados. Vocês percebem, gente, o espírito de confusão nessas salas, nessas pedagogias? Então, assim, vai ter os três, tá? Nenhum vai dominar aqui, não é possível isso, tá? A mínima inteligência, né, percebe isso que eu estou falando, tá? Mas, pessoal, assim, eu vou, então, estou apresentando o livro, né? Depois nós vamos fazer um curso bem aprofundado também, tá? Então, aqui está um livro, ó, tá? Ah, aqui está um livro, né? Esse livro aqui tem tudo isso que eu falei e muito mais coisas. É um livro com quase, acho que passa de 100 páginas, tá? Porque ele tem atividade para todas as idades. Tem tudo isso que eu falei, como usar essas trilhas, como usar a trilha pedagógica, a trilha curricular, como avaliar, né? Fala um pouco o que é autoeducação, fala a psicologia da criança, fala da família, fala da escola, tá? Então, assim, ficou muito bom esse livro, tá? Então, como eu disse para vocês, isso é um trabalho inédito para o Brasil, a autoeducação na educação infantil, com as trilhas, né? Então, assim, e eu tenho certeza que a educação, as crianças, as famílias, os professores, as escolas, as creches, particular ou públicas, vão se beneficiar muito, tá? Porque todo o objetivo final da educação é que essas crianças depois caminhem com as suas próprias pernas, mas elas não podem caminhar com as próprias pernas se elas não iniciarem aqui, tá? Porque não existe uma mágica do adolescente estar com 17, 16, 15, agora diz, ó, caminha com as próprias pernas, te vira. E se olhar para trás, ele não teve nenhuma oportunidade de ir fazendo isso corretamente em cada fase acadêmica, tá? Então, caminho de mão dadas, aí a outra fase, soltando as mãos e depois caminhando com as próprias pernas. Bom, pessoal? Então, essa apresentação é só uma apresentação do livro, tá? Esse livro já está à venda, pode comprar por e-mail, você manda um e-mail, né? O livro é um livro eletrônico, eu envio o livro eletrônico por e-mail, você baixa ele em PDF, né? E você lê no seu computador, no seu celular, tá? Numa leitura tranquila. Você pode também imprimir, né, o livro, enfim. Então, fica aí, né, a apresentação do livro da trilha de autoeducação na educação infantil, tá bom? Então, eu vou encerrando aqui essa apresentação do livro e nos veremos aí em breve em outras conversas, né, em outros momentos, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção e até a qualquer momento.